Vamos estudar a lição 6, o batismo no Espírito Santo, da revista número 65 do CETEMIT. O texto-chave está em Atos 10:34, que diz: E abrindo Pedro a boca disse: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. A verdade teológica, a promessa de Jesus com relação à concessão de poder a todos os crentes é para que estes sejam testemunhas dele em todos os lugares. A leitura bíblica congregacional dessa lição está em Atos 10:34 a 48. E pela elucidação textual você vai entender. Pedro, por divina revelação a ele e ao centurião romano Cornélio, vai à casa deste em Cesareia, junto com alguns irmãos judeus, para lhe informar as mais recentes novidades a respeito de Deus. Uma vez que Cornélio buscava em orações e vivia piedosamente de acordo com a revelação que possuía. O apóstolo inicia seu discurso dizendo que estava entendendo que Deus não rejeitava quem, de qualquer nacionalidade, o temesse e praticasse a justiça. A seguir, mostra que Deus anuncia a paz através do Senhor Jesus Cristo, começando pela Galileia, posição geográfica, depois do batismo ensinado por Jesus, dando então o entendimento quanto ao tempo, a cronologia. E como esse Jesus andou e realizou obras que demonstravam o poder divino nele, que Deus era com ele. Pedro afirma que eles que ali estavam eram testemunhas das realizações de Jesus na sua terra, da sua morte na cruz e da sua ressurreição por Deus ao terceiro dia, e manifestações do Cristo ressurreto somente as testemunhas anteriores à crucificação, aos que criam em seu nome. Estes que estavam ali, receberam a incumbência de pregar que esse Jesus agora tinha de Deus o juízo sobre vivos e mortos, balizado pelo testemunho dos profetas que antecederam, como um perdoador de pecados aos crentes nele. Quando ouviram a explanação do apóstolo e creram, o Espírito Santo veio sobre eles, os gentios que estavam ali. E os irmãos judeus presentes não tiveram dúvidas de que o dom do Espírito estava sendo dado naquele momento aos gentios, da mesma forma que fora dado a eles. Diante disso, Pedro mandou que os batizassem também em nome do Senhor, e foi convidado pelos novos cristãos a ficar mais alguns dias com eles. Então essa é a explicação rápida do texto, daquilo que nós falamos aqui, a leitura bíblica congregacional que você deve ler antes de iniciar o vídeo, antes de começar as explicações. Não deixe de ler também a leitura semanal. Os 6 textos que tem aí são bem sucintos, mas colocam muito claramente a ação do Espírito Santo naquilo que se propõe na igreja. Ok? Introdução. Nós vamos estudar a introdução, que vai nos remeter ao ponto 1, a descida do Espírito Santo, ao ponto 2, o chamado Pentecoste samaritano, e o terceiro ponto, o Espírito Santo dado aos gentios, e logo após a nossa conclusão. Introdução. O dom do Espírito Santo é também chamado de batismo com o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo. Isso está em Atos 2:4. E por vezes é citado acompanhado de sinais externos miraculosos, como em Marcos 16:17-18, o próprio Jesus afirmou isso, e de uma vida condizente com os elevados padrões morais exigidos por Deus. Atos 6:5 é o texto que fala sobre os irmãos que iriam ajudar os apóstolos. Então, nós falamos que são os primeiros diáconos. Há que convir que uma pessoa cheia do Espírito Santo tem que ter também os padrões morais ensinados na Bíblia. A evidência mais apropriada, mais apreciada no meio evangélico pentecostal é o falar em línguas, que pode ser uma língua humana não conhecida por quem fala, mas por quem ouve, por exemplo em Atos 1:4-11, ou uma língua não humana, 1 Coríntios 13:1, a chamada língua dos anjos, referida por Paulo. Ponto 1. A descida do Espírito Santo. É entendido como início da dispensação do Espírito o fenômeno ocorrido com os primeiros cristãos em Jerusalém, no primeiro dia de Pentecostes, após a ascensão de Jesus, assim descrito. Um som, como de um vento forte, visão de línguas repartidas como que de fogo sobre cada um dos presentes. A resposta humana do enchimento do Espírito Santo naquele momento foi o falar em línguas desconhecidas, talvez não estudadas e dominadas por eles que estavam falando.
Houve um testemunho imediato dos presentes que entenderam nas suas línguas que os discípulos de Jesus estavam falando das maravilhas de Deus. Ó, um fenômeno e a pregação do Evangelho. Esse encontro de testemunhos, encontro entre aspas, né, esse momento em que Deus trouxe tudo ali à tona, ao mundo visível, ao mundo compreensível dos seres humanos, mostra de início que se cumpriu o que Jesus determinara como a utilidade da concessão de poder ou virtude do Espírito Santo, ou seja, falar dele como uma testemunha. Mas isso era só o início, uma vez que essa capacitação trouxe também coragem para testemunhar quando em perigo, visão de campo missionário, estratégias aprovadas e corroborar do Espírito Santo, dando poder para a execução dessas obras. Então você observa, o Espírito Santo, ele dá o entendimento da mensagem, ele dá a coragem para testemunhar, ele dá visão de campo missionário, para onde ir, ele dá estratégias para trabalhar, mas a estratégia não funciona, mesmo que seja o Espírito Santo tenha dado sem o poder, o Espírito Santo é dado para o que interessa. Isso aqui é muito bom nós entendermos, o poder do Espírito Santo para convencer as pessoas. Porque você pode ter estratégias, mas veja bem, nós estamos vivendo num mundo onde as pessoas amam a mentira. Então tem que ter um convencimento que não é de palavras, porque de palavras o mundo ele é capacitado demais. O mundo é capacitado para torcer inclusive o significado das palavras. Nós vamos ter que ter dicionários para cada década, por assim dizer, porque uma palavra tem um sentido num tempo, no outro não. Podemos citar uma? Democracia. Olha só, é um negócio que não dá para entender. Não dá para entender. Então, amor, como que o amor muda? Como que o amor muda? A interpretação das leis, a lei está escrita, ela diz uma coisa só, mas passa os anos, as pessoas mudam o sentido das leis e vai por aí afora. Você imagina o que estão fazendo com o nome de Deus, né? Alguns movimentos, como esses da ideologia de gênero, como que muda as coisas que estão escritas na Bíblia. Então, no passado a gente sabe também que algumas pessoas, crentes, mudaram o sentido da Bíblia para poder explorar povos mais fracos, né? Isso é pecado também, nós não podemos dizer. Isso aconteceu em tempos remotos para nós que vivemos hoje, tempos antigos, justificando certas coisas, né, que não faz sentido para hoje. Nunca fez, mas eles fizeram fazer. Olha que doideira. A gente tem que ficar torcendo a língua aqui para falar o que estamos presenciando sem sermos partidários. Então, mais do que nunca a igreja precisa do Espírito Santo, com tudo isso que é prometido na Bíblia, tá? Mais do que em todos os tempos. Parece que o ser humano está cada vez pior para lidar. Então, tem que ter a palavra, o Espírito Santo, dando estratégia, dando poder para que a estratégia funcione. Número 2, o Pentecostes samaritano, chamado de Pentecostes samaritano. Você vai entender. Essa designação se refere ao trabalho do diácono evangelista Filipe, pregando em Samaria e operando milagres de curas e libertação de demônios, de forma que havia grande alegria na cidade. Foi uma revolução. Atos 8, 5 a 13. Ao que o texto de Atos 8, 14 e 17 indica, ainda não havia ali, mesmo com a pregação, fé sincera em Jesus e o batismo em nome do Senhor Jesus, o mesmo que ocorrera em Jerusalém em relação à manifestação do Espírito Santo. Então tinha todos os ingredientes, mas ainda não tinha acontecido. O apóstolo Pedro e João foram para lá e oraram por eles. Eles impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Nada mais é dito sobre como eles entenderam que houve o mesmo que com eles na experiência recente no dia de Pentecostes. A Bíblia não forma, né? Posterior, esse Pentecostes posterior à ascensão de Cristo. Não aconteceu o fenômeno do som como de um vento, das línguas repartidas como que de fogo sobre cada um dos presentes. Algo testificou em seus entendimentos e alguma manifestação visível houve que
que até o neoconverso Simão percebeu, tanto que até quis comprar, entre aspas, comprar, o poder de impor as mãos e as pessoas receberem o Espírito Santo daquela forma, versículos 18 e 19. Não há aqui o testemunho de línguas humanas sendo proferidas com o revelar da obra de Cristo, e não havia necessidade disso, uma vez que todos falavam a mesma língua com poucas diferenças. O que pode ter ocorrido entre os samaritanos foi o falar de línguas não humanas, 1 Coríntios 13, 1, acompanhadas de interpretação ou a manifestação do dom de profecia, 1 Coríntios 14, o capítulo todo, leia, releia, leia outra vez até entender esse capítulo. Pode ter sido ainda a manifestação dos dons de curar, operação de milagres ou outros, 1 Coríntios 12, 28. O Espírito Santo continuou a obra de Jesus Cristo, fazendo cair mais uma vez a barreira criada entre os homens com relação à oferta graciosa de si mesmo. Deus se mostra redentor de todos os que creem, selando-os com um selo inconfundível, o penhor do Espírito. É 2 Coríntios 1, 22. Então, Deus se mostra redentor de todos que creem, selando-os com um selo inconfundível, ou seja, o penhor do Espírito. O Espírito Santo dado aos gentios, ponto 3. A atuação do Espírito Santo revelada entre os gentios levou uma vanguarda em missões de evangelização no mundo todo. Foi a partir de uma igreja gentílica que ele ordena pela primeira vez a separação de Saulo e Barnabé para uma obra específica de pregação em terras distantes. Atos 13, de 1 a 3. O Espírito Santo manda separar Saulo e Barnabé para uma obra específica que os tinha chamado. E, consequentemente, direcionamento destes dois para locais definidos. O próprio Espírito Santo os direciona para onde eles iam, no versículo 4. Também é da concessão do dom, o batismo do Espírito Santo aos gentios, que temos o maior número de ensinos doutrinários. Não é sobre o que aconteceu em Jerusalém, exatamente entre os gentios é que temos o maior número de ensinos doutrinários sobre como receber, como usar ou desfrutar, e como manter em alta essa dádiva na vida diária. Depois de estarem em Atenas, o apóstolo Paulo foi para Corinto e permaneceu aí por 1 ano e 6 meses, Atos 18, versículo 1, e depois versículo 11, período no qual fundou uma igreja, e esta obteve todos os dons espirituais através da palavra e conhecimento de Cristo, que os enriqueceu nele, de tal forma que estavam aguardando a revelação, a aparição de Jesus. Isso está em 1 Coríntios 1, de 5 a 8. Então, observa que a igreja de Corinto tinha todos os dons. Paulo fala, nenhum dom lhes falta. O próprio Paulo fala isso, né? De modo que esses irmãos estavam crescendo em Cristo, que agora estavam aguardando Jesus voltar. Eles estavam cheios do Espírito, por assim dizer. Ou seja, isso mesmo que estava acontecendo testificava de que o maior anseio deveria ser a volta de Jesus, certo? De Éfeso, após várias informações que lhe chegavam, já tinha ido embora, escreveu a primeira carta a essa igreja, onde pontuou algumas coisas importantes a respeito do batismo com o Espírito Santo, muitos ensinamentos. Confira lá. Nela, ensina que o Espírito Santo é a fiel testemunha de que Jesus é o Senhor. 1 Coríntios 12, 3. O Espírito concede variados dons e ministérios e atua diversificadamente, mas somente para o que é útil, de interesse para o crescimento do reino de Deus. Versículos 4 a 7. Paulo elenca dons do Espírito dados como ferramentas na pregação e demonstração do poder do Evangelho de Cristo, tais como a palavra de sabedoria, a palavra da ciência, a fé sobrenatural, diferente da fé para a salvação da alma, curas, operação de milagres, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas e interpretação de línguas. Isso está nos versículos 8 a 10. Apesar da gama de atuações através de muitas pessoas, o Espírito é o mesmo e soberano na distribuição dos dons. Versículo 11. Não há motivos para um escalonamento de graus de importância entre os membros do corpo de Cristo, baseado na atuação dos dons do Espírito na pessoa, seja ela um judeu, um grego, um servo ou um livre. Todos têm acesso ao mesmo Espírito e, como órgãos do corpo, são interdependentes. Isso está nos versículos 12 ao 27. Nós estamos passeando em 1 Coríntios 12.
Os apóstolos, os profetas, os mestres, os operadores de milagres, os que possuem dons de curar, de socorro, de governos, de variedades de línguas, de interpretação das mesmas, são iguais como pessoas diante de Deus. Versículos 28 a 30. Porém, há um chamado à busca zelosa dos melhores dons por um caminho que faz entender sem orgulho. Isso está no versículo 31, o último. O amor. Qual é o caminho melhor que faz entender, receber, participar daquilo que Deus dá através do Espírito Santo sem orgulho? O amor. E ele é bem descrito no capítulo 13 de 1 Coríntios. Depois de explicar o alcance do amor nas coisas do Espírito, nos é ordenado seguir o amor e procurar principalmente o dom de profetizar. Pela forma como o escritor expõe, se vê que a importância está unicamente na forma como esse dom atinge as pessoas com o Evangelho, não na pessoa que o possui. Leia o capítulo 14. E a omissão disso tem gerado muita confusão. Então Deus dá um dom e fala assim, procura esse. Mas esse dom, ele tem assim, o seu trabalho, a maior utilidade dele é para a pessoa que recebe. Ele não é uma coisa que é para engrandecer, que eu tenho o dom de profetizar, não é essa a intenção do Espírito, tá? A intenção do Espírito é capacitar, é fazer a ferramenta melhor, o servo melhor para levar a mensagem, é nos fazer um melhor garçom, que entrega o que Deus está dando para a pessoa, para se alimentar do Evangelho, para receber o Evangelho. Nada mais do que isso. Esse deveria ser o entendimento para buscar principalmente o dom de profetizar. A carta aos Gálatas traz uma informação importante sobre a concessão do Espírito. Ele é concedido mediante a pregação da fé, sem a concorrência de obras meritórias por parte daqueles que recebem. Gálatas 3:2. Isso nivela as posições sociais e étnicas mais uma vez. Nunca foi vontade de Deus a diferença entre as pessoas em relação à comunhão com Ele. E agora, através da concessão do Espírito aos gentios, a explicação da atuação dele, Deus, primeiramente, Espírito Santo, primeiramente a eles, isso parece ter sido enfatizado. Então Deus não quer divisão entre as pessoas por barreiras geográficas, étnicas, nada disso. Ainda mais ele não ia fazer isso dando o Espírito para aumentar as barreiras que nós criamos. As barreiras geográficas existem, étnicas existem, eles não eram para ser barreiras, eram para ser as distâncias, as famílias bem distribuídas, as nações bem distribuídas, mas não era para haver barreira, principalmente para conhecer a Deus. As pessoas deveriam ter todos, como irmãos, porque nós viemos de um só. Bom, temos explicações, por exemplo, página 37, no quadro que tem aí, diz assim: há algumas tradições que fracionam entre aspas, o receber o dom do Espírito Santo como somente uma parcela inicial entre aspas, para a conversão a Cristo. O batismo com ou no Espírito como sendo a plenitude, entre aspas, plenitude, da ação dele na pessoa. E ser cheio como a manutenção da experiência inicial, entre aspas, manutenção da experiência inicial, em determinados momentos ou situações. Porém, essas definições, entre aspas, trazem mais divisões do que crescimento, uma vez que elitizam, entre aspas, alguns dentro do corpo de Cristo, o que é totalmente descabido. 1 Coríntios 12:31. O próprio Deus não daria uma condição que abonaria seus filhos dividirem-se depois que ele empregou tanto trabalho em ajuntá-los. Então observa aí. Se o próprio Deus tem tanto trabalho em ajuntar as pessoas, agora ele vai dar o dom para a gente entender de forma que haja um escalonamento. Você é mais espiritual, você é mais, porque você tem mais dons. Olha só, eles vão dizer que receber o dom do Espírito Santo é uma parcela inicial para a conversão a Cristo. Esse penhor do Espírito está dividido em muitos pedaços aqui, né? Bom, aí batismo com ou do Espírito Santo como sendo a plenitude da ação dele. Fui batizado com o Espírito Santo, então já tenho mais do que tinha no início. E ser cheio, então agora como
a manifestação desse batismo, desse recebimento do Espírito Santo, e dá a impressão que, como aparece algumas vezes a definição de ser fulano cheio do Espírito Santo, Pedro cheio do Espírito Santo, por exemplo, dá a impressão, alguns pregadores chegam até a dizer, que é como se eles não estivessem cheios o tempo todo, né? Então é algo que a gente deve tomar cuidado, porque já querendo para uma ideia, uma teologia de sentimentalismo, diz, irmão, você não fica cheio o tempo todo, não tem como, você é humano. Olha, eu não sei até onde a gente pode se desculpar como sendo humano, queridos, porque eu entendo que Paulo diz assim, tomai toda a armadura de Deus, para que depois de ter feito tudo, permanecer de pé. Então nós nunca usamos a metade do que Deus deu, nós nunca usamos uma parte, nós nunca ficamos aquém daquilo que Deus deu. Olha, esse problema é menor, eu não preciso estar tão cheio. Esse problema é menor, eu posso ir só com o batismo no Espírito Santo, eu não preciso de estar cheio. Para ir ali pregar naquele lugar, o pessoal já tem uma noção do Evangelho, eu posso ir só com a parcela inicial do que eu recebi, o dom do Espírito Santo. É complicado. Para mim, um dos erros de Josué, quando foi tomar Ai, né, um erro dele foi aceitar o conselho de não levar todo o exército. Não levar todo o exército. Esse para mim foi um problema sério de Josué. Por que ele não levou todo o exército? Porque a cidade era pequena, ele achou que assim, então ele poderia lidar com aquele povo ali com menos gente, como se ele confiasse na força do exército de Israel. Não era o Senhor que dava vitória? Se ele perguntasse para o Senhor, Deus não ia mandar não, vai todo mundo, como usou em Jericó. Ele usou todo mundo e derrotou o exército de Jericó sem usar as armas de guerra que eles tinham. Só lhes deu o direito praticamente de já finalizar a guerra, né? Já do inimigo derrotado. Então, eu acredito que nós não deveríamos pensar que nós poderíamos usar parte daquilo que Deus nos deu. Porque se você pode partir isso para fazer diferença entre os irmãos, elitizar, será que na hora de usar você vai usar a parcela que você achar que precisa para determinado problema? Ou quando a Bíblia diz, vou deixar aí para você resolver em sala de aula, quando a Bíblia diz, e Pedro cheio do Espírito Santo, ele não está dizendo que Pedro só ficou cheio naquela hora, que ele de tempos em tempos está cheio. A Bíblia está citando que Pedro estava cheio do Espírito Santo naquela hora como um exemplo para nós. Olha, esteja sempre cheio do Espírito Santo. Eu prefiro dizer que Pedro não teria o efeito ali que teve, Deus não faria o que tinha que fazer se ele não vivesse cheio do Espírito Santo. Para ele aprender que ele não era ele que definia quanto de Deus deve se ter para fazer a obra de Deus. É o tempo todo, tudo que Deus deu, tá? Então, cuidado, porque a gente parte para um erro de comportamento, um erro de pensamento sobre o quanto eu tenho, o quanto de Deus eu posso conhecer. Daí a pouco eu estou como que usando Deus, usando dons, ao invés de Deus estar me usando com os dons, eu que estou usando os dons para determinada ação, achando que eu não preciso, por exemplo, viver em santidade, em busca. Paulo fala, buscai os melhores dons. Mas essa busca acaba quando? Quando recebe? Ou essa busca ela deve estar constante em nós, para ele sempre estar ativo, para sempre Deus nos direcionar para onde ele precisa daquele dom, porque é uma alegria servir, não é? Então, se Deus te dá um dom, você deveria procurar todos os dias a alegria de Deus te usar naquele dom. Você deveria se mostrar solícito, Senhor, me usa, eu quero ser usado. Não é criar situações, mas buscar em Deus o uso daquilo que Ele te deu, tá? A gente busca
muitas coisas nessa terra, daquilo que Deus deu, né, dos bens, por exemplo, para usar muito, né, ter prazer nisso. Então, fica aí a deixadinha com relação a ser cheio do Espírito Santo. Outro quadro na página 38 diz assim: de maneira geral, as diferentes igrejas concordam que o significado do batismo do Espírito Santo é capacitar o povo de Deus para cumprir o ministério que Cristo confiou à sua igreja. Ele também afirma que todos os redimidos recebem o Espírito Santo, não somente através da regeneração e da própria habitação do Espírito em si mesmo, mas também na dádiva de poder participar no mistério de Cristo como parte de seu corpo. Então, nós temos aí o Espírito Santo como também aquele que valida a nossa estada onde nós julgamos estar, onde a Bíblia diz que é nosso, que é no corpo de Cristo, é a validação. Então, irmãos, nós vimos aí essa lição, a descida do Espírito Santo, como ela foi dada, como foi inaugurado. Mais uma vez nós estamos passando nesse assunto sobre a chegada do Espírito Santo para o ministério atual, no dia de Pentecostes, 10 dias depois da ascensão de Jesus, ali em Jerusalém, naquele cenáculo em Jerusalém. Foi chamado de Pentecostes samaritano, a concessão do Espírito Santo com os dons, com a manifestação. A Bíblia não mostra quais são essas manifestações, nós inferimos aí no comentário, nós inferimos, foi dado aos samaritanos também, pela imposição de mãos de Pedro e João, né? Em momento nenhum aqui nós questionamos o trabalho de Filipe, mas entendemos que Deus tem os seus meios. Aqui apareceu uma doutrina, por assim dizer, de orar com imposição de mãos, para que as pessoas recebam o dom do Espírito Santo. Até então não existia. Olha só. Então nós vamos ver aqui algo muito bonito, né, que está sendo nos dado aqui, e exatamente lá nos samaritanos, o povo que os judeus achavam que eles não eram dignos, né, de Deus, dignos do Deus de Israel. Então Deus está mostrando ali que Ele está quebrando todas essas ideias nossas, esses modos de fazer separação, ok? E vamos mostramos no ponto 3 o Espírito Santo dado aos gentios, né? Como que o Senhor foi fazendo na casa de Cornélio. Foi muito importante isso aqui, porque Deus já estava quebrando Pedro. Ele apesar dele parecer que está no terraço, esperando um alimento que estava sendo preparado, porque o alimento dele era diferente, que era kosher, né, puro, limpo, santo, mas é interessante que ele está na casa de Simão, o curtidor, e o curtir couros era algo assim tido como imundo pelos judeus, porque tocava em animais mortos, trabalhava com animais mortos, com partes de animais, ficava ali curtindo a pele, né, para fazer o couro, né, para fazer os utensílios com a parte do animal morto. Então o curtidor já era um problema, e ele estava na casa de um homem desse, né? Então devia ser um servo, uma pessoa que tinha prazer em que os irmãos ficassem lá. Ele aceitou isso, mas ao mesmo tempo ele faz uma diferença com o outro que é gentio. Então ele não estava sendo judeu no extremo, no cumprimento da lei, mas estava tendo uma certa diferença com o Cornélio. O que Deus faz? Dá o Espírito Santo a Cornélio e a todos que estão com ele, numa pregação de Pedro que parecia que ele não queria pregar, ele só queria contar a história deles. É interessante isso, e isso vale para nós pensarmos como missionários. A gente quer chegar num lugar e quer enaltecer a nossa igreja, né, a nossa cidade, ficar ali naquele enaltecimento, falando até de pessoas que a gente julga serem importantíssimos de onde nós viemos, como se ali Deus não fosse dar a mesma coisa, enaltecendo qualidades humanas, quando na verdade era para enaltecer somente o Senhor Jesus. Mas Pedro falando de Jesus, mas ele não deixou de falar de Jesus. Aquelas pessoas ficaram com o que interessava. É esse Jesus que nós estamos precisando, né? Você era lá no meio dos judeus, a gente não está nem aí. A gente recebe esse Jesus. E foi o que aconteceu. Eles receberam Jesus numa fé sincera e sem imposição de mãos.
sem Pedro falar, recebeis, arrependei-vos para que recebam o Espírito Santo. Ele não falou nada disso. Eles receberam. E Pedro falou, olha, eu não tenho nem como falar nada, eles receberam igual nós. O que aconteceu ali naquele momento? Né? O que aconteceu ali naquele momento? Então, Deus está mostrando que Ele é Deus de todas as nações. Quando Ele chama Abraão, é somente para ministério, irmãos. É somente para ministério. É para levar adiante o conhecimento dele, não para ser melhor do que as pessoas a quem ele se dirige. Ok? Conclusão. Foi o próprio apóstolo Pedro que explicou em Jerusalém que o derramamento do Espírito Santo sobre todos que crescem era uma profecia do Antigo Testamento. Atos 2,16, conforme Joel 2,28. Tempos depois ele vai experimentar isso sendo ministrado através dele mesmo aos gentios, mesmo que suas convicções ainda precisavam ser refinadas. Isso foi feito na casa do centurião romano Cornélio, em Cesareia, um gentio no endereço pagão. E não pararam por aí as demonstrações divinas de que a salvação é inteira para todos no futuro, na eternidade, e agora também no relacionamento com Deus. Então o Espírito Santo é dado para que nós possamos entender, receber esse relacionamento com Deus, tá? Que todos nós tenhamos essa convicção, essa certeza de que Deus é aquele que chama todas as pessoas. Havendo arrependimento, uma fé sincera, Ele não dá menos para um do que para o outro. Ele quer ser conhecido em tudo, no todo. Tudo que de Deus se pode conhecer são para todas as pessoas que vêm a Ele. E o Espírito Santo, ele é dado com essa intenção. Ele se encarrega disso. E quanto houver espaço, ele quer preencher. Que nós possamos, tanto para nós mesmos como para as pessoas que nos ouvem, ensinar isso. Olha, nunca há um limite para a atuação do Espírito Santo na vida de quem quer. Esse limite vai do próprio gozo, a alegria da salvação na pessoa que recebe, como também na forma e no poder da exposição de quem é o Senhor Jesus, para levar as pessoas ao conhecimento da verdade, para que elas também recebam. Que nós tenhamos esse carinho de dar essa liberdade ao Espírito Santo, na linguagem de Paulo, levando todo pensamento cativo ao trono da graça, porque é por graça, não é por obra. Paulo vai explicar aos Gálatas exatamente isso. Não tem uma obra meritória para receber o Espírito Santo, é pedir, 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 e Ele vai dar. O pedir, alguém vai dizer, mas Deus é soberano e Ele sabe se Ele vai dar ou não. Deixa eu só te falar uma coisa, o pedir é para você saber se você quer. Não há nada que de tanto eu pedir que vai fazer Deus mudar uma coisa pré-determinada para me favorecer. Se está realmente pré-determinado, vamos que haja aí essa questão dessa determinação, esse determinismo todo, mas não é o caso. O pedir é para você. Muitas práticas espirituais, a gente pensa que é para convencer Deus. Deus já sabe o que vai fazer. É para você saber se você quer. É para você entender, tá? A bondade de Deus. Mas você tem que querer. A bondade de Deus não é para todo mundo. E por que alguns não pedem? Por que alguns não querem? Parece que com os filhos é mais difícil, né? Mas é mais difícil por causa de nós mesmos. Essa dificuldade de receber é Deus trabalhando com a gente. Olha aqui, você não merece, é eu que estou te dando. Mas é como se você provasse para você, não é para Deus, que você quer. Para você. Você prova só para você não consegue provar nada para Deus. Deus já sabe tudo de antemão, mas você prova para você. E aí você vai caminhando nisso, você vai caminhando nesse entendimento, mas é para você. E você vai recebendo o que é sobrenatural, o que é de Deus, para a obra que Ele tem chamado. Porque a obra de Deus só se faz mesmo com o poder de Deus. Olha esse mundo imerso na mentira. Não tem mais o que fazer. Olha, o Brasil é chamado o país da mentira, dos mentirosos, há mais de 500 anos, gente. E não muda. A mentira é cada vez mais refinada, mais forte. E ela toma todas as esferas. Como convencer brasileiros de que o Senhor Deus é a verdade? Que Jesus é o caminho, a verdade. Falou a verdade é complicado.
Falou que a verdade é complicada. Num país tomado pela mentira, você precisa de poder. Se for para convencer com palavras, eles usam palavras, distorcem palavras e usam, por exemplo, condições sociais, condições de poder. E você acaba entrando no mérito de quem tem mais é quem está certo, e você acaba se enrolando, porque de início não parece ser imoral. Para entender tem que afundar muito, mas no início parece que é isso mesmo, mas é uma grande mentira. Esse país nosso precisa de uma igreja cheia do poder do Espírito Santo mesmo, para que as pessoas venham a Jesus de verdade. Não ficar aqueles crentes que vão ser problema para a própria igreja mais tarde, porque eles vêm sempre acreditando na mentira, eles só adotam um meio social, como se a igreja fosse um meio social. Amanhã ou depois é a mentira que está prevalecendo na mente deles, e eles vão andar segundo aquilo que está no seu interior. Olha o que vai dar. Reclamamos depois de crentes, que acabam assumindo posições dentro da igreja, acabam fundando igreja, sai de uma, funda outra, baseados na mentira, mas aquela mentira sempre esteve dentro dele. Nós temos que buscar poder para que a palavra penetre a fundo no coração das pessoas. Nós devemos ter esse desejo, ao invés de buscar para nós temos que dizer: Senhor, eu quero para que o teu reino seja autêntico na terra, me usa para um reino autêntico, eu quero reinar no que é autêntico, eu quero ser sacerdote naquilo que é autêntico. Por isso que nós precisamos de poder, tá? E isso envolve toda uma vida, a santidade, conforme a palavra diz, Se observa que na separação dos primeiros diáconos que nós falamos, uma das coisas que se exigiu foi que eles tivessem elevada moral entre os crentes. Os crentes vissem neles como pessoas confiáveis. Então nós temos que buscar isso, gente. Nós temos que buscar isso. Que essa seja a verdade em nossos corações o tempo todo. Que Deus nos ajude e nos abençoe dos altos céus. Um abraço.